Oi pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. Vamos estar aqui com mais uma mensagem hoje, uma série de estudos que eu faço. Eu queria tratar um tema hoje bastante conhecido e é uma mensagem que, na verdade, foi uma palavra revelada, porque quando eu fui ministrar uma canção, chama-se Eu Me Humilhar, da banda Disco Crazy, e o Senhor me revelou essa palavra, uma interpretação, um significado, e eu resolvi buscar mais a fundo, estudar a significância dela, e aí montei esse pequeno estudo que eu vou estar passando para vocês. E, como sempre, agradecer por você que está no meu canal no YouTube, você que está na minha página no Facebook, você que está no meu blog. E após o término do vídeo, que você possa comentar, colocar alguma observação, acrescentar informações, enfim. Então vamos estar iniciando. O tema desse estudo ele se chama Reavendo a Comunhão. Trata sobre um texto bastante conhecido de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Você que está na sua Bíblia e quiser acompanhar, nós vamos abrir aqui. Você também pode acompanhar pelos versos que eu vou colocar na tela. E 2 Crônicas, Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 7. Vou ler o versículo 14 apenas, e a seguir eu vou explanando o assunto e citando mais alguns versículos, ok? Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, é esse texto apenas, um verso conhecido, bastante conhecido. É interessante que, geralmente, quando a gente ouve esse versículo, ele parece uma promessa de Deus maravilhosa, algo lindo. E o famoso contexto que eu gosto sempre de dizer, se você voltar um pouquinho atrás, bem pouquinho mesmo, ainda no capítulo 7, você vai achar assim, não, Salomão orou ao Senhor e ele estava inaugurando a casa de Deus, a qual Deus tinha falado para Davi, que na verdade quem ia inaugurar seria Salomão, e não a Davi. Então essa casa finalmente estava sendo inaugurada, Salomão estava orando para oficializar a inauguração do templo, o lugar que a presença do Senhor estaria ali. E aí a glória encheu o templo, desceu o fogo do céu, consumiu o sacrifício, e todos que estiveram ali se prostraram. E aí o Senhor fala que ouviu a oração de Salomão, A palavra, ela fala especificamente, se você olhar no verso 10, fala que no 23º dia do 7º mês, o rei deixou o povo ir para as tendas para alegrar-se. E durante a noite, o Senhor apareceu a Salomão e aí respondeu a oração. E disse que ouviu tudo aquilo que ele pediu. E aí vem esse versículo, E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Se você voltar um pouquinho, você vai dizer, legal, Deus respondeu a oração de Salomão. Se você voltar para o capítulo 6, você vai ver toda a oração de Salomão, onde, entre outras coisas, ele diz justamente isso. Olha, Senhor, e se o povo pecar, fizer o que é mal, e aí então eles vierem a essa casa de oração, se converterem de seus maus caminhos, orarem, buscarem sua face, perdoa eles, Senhor, vem com a tua presença e perdoa. E coloca uma série de situações, se o povo esquecer de ti, se o povo não oferecer o melhor que tem para o Senhor, se o povo se desviar do seu caminho,
se o povo não buscar sua face, se acontecer uma série de coisas, aí, Senhor, se eles vierem aqui na tua casa orar, ouve o que eles têm a dizer, e perdoa eles, né? Sara a terra, ouve aí de onde sortado o alto céu. Só que o interessante, irmão, é você voltar bastante no tempo. Você vê a história do povo de Israel, a sua conduta desde que eles, né, habitavam ali no Egito, a terra de Gósen, que era uma terra muito próspera, e aí então tornou-se escravo quando mudou o governo e a geração de José passou. A verdade é que Deus, quando respondeu essa oração para Salomão, ele estava dizendo: ok, Salomão, as condições que você colocou na sua oração, tudo bem. Eu aceito elas e essas são as condições para que eu ouça o povo. Porque, na verdade, o povo de Israel, ele durante muito tempo viveu debaixo do rótulo, né, de a nação escolhida, o povo de Deus, o povo que leva o nome do Senhor, o povo que Deus tirou do Egito, fez passar o mar vermelho a seco, guardou no deserto, não faltou nada, as suas roupas não se consumiram, as sandálias dos pés não se desgastaram, não faltou a água, não faltou a carne, o pão, a coluna de fogo os conduzia, a nuvem os conduzia à noite, durante o dia. E o povo se pegou esse rótulo de que nós somos o povo de Deus, nós somos os escolhidos, Deus está conosco, nós somos Israel. Aí, quando Salomão faz essa oração pelo povo, e o que acontece? Deus aparece para Salomão à noite, né, passado alguns dias, e aí ele fala sobre esse povo e esse rótulo. E aí que eu quero chegar com esse estudo. Tanto que Deus ele é específico em responder a oração de Salomão. Quer ver? No capítulo 6, do verso 24 até o verso 27, olha um trecho da oração de Salomão. Volto ao capítulo 6, verso 24 e verso 27. Eu estou acompanhando aqui na minha Bíblia, por isso que eu estou olhando para baixo, para ser preciso nos versículos que eu estou passando para vocês. 6, 24. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teu povo de Israel e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem teu nome e se converterem dos teus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra que deste ao teu povo em herança. E aí, depois disso, tem várias outras condições. Né? Quando acontecer isso, e quando o povo fizer isso, aí se eles vierem aqui na tua casa e orarem, ouve do céu, Senhor, e aí vem em favor do teu povo. E aí eu imagino que Deus vai ouvindo todas essas condições, esse acúmulo de informações, e se o povo fizer isso, chega quase a parecer uma negociação, mas não é. Salomão, na verdade, está abençoando o povo quando inaugura o templo. Mas aí Deus responde. Só que a gente leu 14, mas a gente imagina que tudo começa no 14, né? E usa isso, às vezes, como profecia sobre a igreja, ensina o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Legal, parece bonito, mas presta atenção no contexto, velho e bom contexto que eu gosto de bater em cima. Se você pegar desde o 12, diz assim, eu estou lendo aqui. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra,
ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então Deus vem aqui e fala: Salomão, ok, todas as condições que você colocou na oração, eu ouvi e está combinado. Aí Deus entra com a segunda parte, que aí ele fala sobre o povo de Israel especificamente. E agora uma pequena aulinha de gramática rápida. O versículo começa: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Na gramática, o e e o se são duas conjunções. Qual é a função da conjunção? Ela liga uma oração ou um termo, uma situação, a uma outra. A conjunção e é uma conjunção coordenativa aditiva. O que ela faz? Ela serve para você coordenar uma primeira situação e adicionar a segunda. Então, o e é uma ligação. Ele liga alguma coisa. Se o versículo começa e se, quer dizer que antes foi dito alguma coisa e agora tem uma segunda situação que está sendo ligada à primeira. Ficou claro aí? E se, né? Você nunca começa um assunto e aí aconteceu o seguinte: não, se você disse isso é porque alguma coisa tinha sido dita antes. Então o e é por isso que ele é aditivo, porque ele soma uma primeira situação com a segunda. O verso 14 ele é a segunda situação. Você vê que na primeira Deus fala para Salomão aí: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí vem a conjunção. E se o meu povo? Então, a conjunção coordenativa aditiva e está ligando essa primeira situação à segunda, que é o verso 14. E aí tem uma segunda conjunção, a conjunção se. Ela é uma conjunção subordinativa condicional. O nome é estranho, mas assim, é uma conjunção, também tem a função de ligar o primeiro termo, ou a primeira oração, ao segundo, só que ele é subordinativo condicional, ou seja, obrigatoriamente, a segunda situação é subordinada à primeira, e ele estabelece uma condição. Por isso que Deus fala: e se o meu povo, quer dizer, é uma condição. Se o povo fizer alguma coisa, aí vai ter uma ação. Se houver uma ação, vai ter uma reação. Uma questão de lógica. Ação e reação, causa e consequência. Então, são duas conjunções. E se quer dizer que você não pode ler o verso 14 isolado. Você tem que ler o 13 para ver o que levou Deus a dizer o que está dizendo no 14. Então é uma conjunção coordenativa, aditiva, ela está adicionando essa segunda situação a uma primeira que foi dita antes. E o se é uma conjunção subordinativa condicional. A segunda situação é subordinada à primeira. Ela estabelece uma condição. A primeira estabelece uma condição para que aconteça a segunda. Ok? Então, faça um favor a você, a sua igreja e para mim. Nunca use o verso 14 separadamente, porque ele é a consequência dentro de uma condição do que é feito antes. E se o povo, que se chama pelo nome, entendeu? Então é uma condição. Você tem que começar lendo o 13, e aí você vai ver que o e se liga o 13 ao 14. Então você tem que ler o par, porque faz sentido. Existe aí uma situação específica, que começa com 13 e complementa com 14, os versículos, ok? Então, pequena aula de gramática para você poder ver como que é necessário você pegar todas as informações e você investigar a Bíblia de forma objetiva. Agora, voltando aí ao rótulo de Israel. Então, o povo de Israel, durante muito tempo, se apegou ao rótulo. Mesmo abandonando os costumes, mesmo abandonando a prática, o povo se apegou ao fato de ser o povo de Deus. E aí é o que eu acho mais fantástico, né? O povo de Israel fez diversas atrocidades durante esse tempo, né? Desde quando haviam os juízes até os primeiros reis, até que chegasse a Salomão para esse dia. O povo adorou outros deuses, o povo abandonou a Deus, o povo guardou para si o que era para dar para Deus, o povo esqueceu da vida com Deus, mas sempre dizia assim: mas eu sou o povo de Deus. Quando alguma coisa virava e a situação ficava ruim, mas por que está acontecendo isso com a gente? Nós somos o povo de Deus.
E aí o Senhor, né, quando foi responder essa oração para Salomão, se lembrou de tudo isso. Né? Salomão estava intercedendo e abençoando o povo. Então Deus falou assim: ok, Salomão, ouvi sua oração, mas vamos falar um pouquinho sobre esse povo que você está dizendo aí. Agora, essa questão do rótulo, irmãos, não é diferente do que nós fazemos muitas vezes. Quer ver? Pega aí Isaías, capítulo 29, verso 13. Vamos ler aí. Isaías, você que não está com a Bíblia aí, eu vou colocar na tela para você. Isaías 29, 13. Olha que legal. 29, 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então, é isso que Deus está dizendo. O povo fala, nós somos o povo de Deus, e até presta um culto automático e mecânico da maneira que a doutrina pede que seja feito, ou os costumes, mas o foco, o coração, as intenções não estão realmente em Deus. Mas continua dizendo, somos o povo de Deus, nós somos a nação de Deus que Deus salvou, nós somos um povo diferente em toda a terra, nós somos o povo de Deus. E em tempos normais, muitos de nós esquecemos do Senhor. Acho que pelo menos uma vez por dia, talvez sem exagero, a gente faça isso. E a gente acaba atribuindo a nós mesmos os nossos ganhos, nossas conquistas, nós acabamos atribuindo isso à nossa capacidade. Mas quando algo nos vem de ruim, nós lembramos, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu sou cristão, eu sou crente, sou evangélico, eu sou obreiro, eu sou povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. E aí nós nos queixamos como se Deus não estivesse seguindo o acordo, aquilo que foi combinado. É como se Deus tivesse esquecido a sua parte do trato, quando na verdade nós esquecemos dele 99% do tempo e nos lembramos na hora que nós achamos que não estamos tendo aquilo que merecemos por ser povo de Deus. Lê também aí, abre Lamentações de Jeremias, é fácil. Você vai procurar Jeremias, aí você não quer ler a história dele, continua aí para você ler o que ele lamenta então. Jeremias, você vai seguir logo depois Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 39. Eu gosto muito desse versículo porque ele dá um tapa na cara da gente. Olha que interessante. 3,39. Lamentações 3,39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. É como se fosse uma seguinte equação. Você se queixa de uma situação ruim, logo ela é culpa dos pecados que você cometeu. Porque se você vive uma vida sem pecados, é impossível que a situação esteja adversa. Mas para nós é absolutamente impossível nós não pecarmos, correto? Pois então nós temos que conviver com as consequências dos nossos atos. Certo? Então é o que Deus está dizendo. O homem tem que se queixar dos seus próprios pecados, porque os pecados são a causa dos infortúnios. E Israel, na verdade, culpava o que? A Deus. Mas pode fazer as coisas erradas o tempo todo. Não é que alguma coisa vem de ruim. Nós somos o povo de Deus. Por que isso está acontecendo? Agora eu vou entrar no estudo. Porque aí o Senhor, ele fala algo para Salomão. Fala, Salomão, estou respondendo a sua oração. Ok, entendi, abençoo, estou aqui contigo, apareci para você durante a noite no seu particular. Mas eu quero falar com o povo. Quero falar sobre o povo. E aí eu percebo em Deus, por aquilo que eu estou lendo no versículo, é uma opinião minha, que Deus ele é um pouco irônico. Demonstra até um certo aborrecimento, um pouquinho de mágoa quanto ao que o povo tem feito. E aí é onde eu quero que você preste atenção. Deus fala, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ele está dizendo o quê? E se o meu povo, esse aí que diz que é meu povo, que tem o meu nome, Deus está sendo totalmente irônico. Perceba isso. Deus está dizendo, e se esse povo aí, que diz que é meu, que leva o meu nome, se esse povo, que eu estou me referindo, se esse povo se humilhar, aí Deus começa a se converter, e orar, buscar a minha face,
aí eu vou ouvir dos altos céus. Note que Deus está colocando uma condição. Então ele está dizendo assim, ó, a princípio, eu estou só observando a situação do pessoal. Agora, se esse povo aí que diz que é povo de Deus, nação de Israel, escolhidos, se esse povo que diz que tem meu nome, é esse povo que eu estou dizendo, se ele se humilhar, perceba que não é uma expressão de afeto. É como você dizer, por exemplo, oh, meu amor da minha vida. Ah, se humilha perante mim aqui que eu vou fazer o que você quiser. Note que não existe afeto nisso, quando você exige a humilhação para que haja uma consequência. Deus demonstra aqui talvez até uma certa indignação, que esse povo que fica dizendo que é meu, que leva o meu nome, que é a nação escolhida, esse povo tem que lembrar. Se ele se humilhar, deixar um pouco esse posto de lado, esse rótulo, se ele lembrar, perceber que ele está errado nos caminhos dele, aí eu estou apto a conversar com ele. Aí eu vou vir com as bênçãos, eu vou ouvir, vou prestar atenção no que eles estão fazendo, eu vou estar atento à oração e ao sacrifício. Mas esse povo tem que se humilhar. Esse povo aí mesmo que está dizendo que tem o meu nome. É como se alguém dissesse, você fica dizendo que é crente, é você mesmo. Você é crente, então você tem que se humilhar. Aí eu vou te ouvir. A palavra de Deus fala que Deus não resiste aos soberbos. E o povo aqui estava mais do que soberbo. Vivendo de maneira errada, fazendo o que queria. Quantas vezes o povo voltou a Deus e se afastou, voltou e se afastou? O povo aí Deus está dizendo assim, esse povo que diz que tem o meu nome aí, ó, precisa resolver, se humilha. Converte os maus caminhos, busque a mim. O povo dependia muito do sacerdote, sabe? O povo dependia muito do seu juiz, dos seus reis, para ser os seus intermediários. Deus gostava daquele que buscava o contato face a face. Aquele que queria a comunhão para si. Por isso o nome da mensagem é Reavendo a Comunhão. Deus está dizendo, há um afastamento evidente. Mas há uma condição. Esse povo aí que fica dizendo que é meu, que tem meu nome, esse povo precisa se humilhar. E aí eu vou me aproximar deles de novo, mas eles têm que se aproximar de mim primeiro. E é aí que eu foco muito nessa parte. Deus ele está colocando o rótulo à prova. Ele está dizendo, você diz que são meu povo, então é hora de mostrar. Agora, eu queria enfatizar uma outra coisa, que Deus ele coloca uma série de condições. Né? Por isso que o se é uma conjunção subordinativa condicional. Deus estabelece uma condição para que haja essa aproximação. Né? Agora, a matemática aqui me parecia um pouco inexata, incorreta. Porque note bem, Deus fala assim, se você ler o 14, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Note que a princípio parece que Deus está pedindo 4 atitudes. E aí ele oferece 3 recompensas, né? Porque se você seguir, ele fala assim, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados, sararei sua terra. Assim, por acaso Deus errou na matemática ou está tentando pegar para si aí, né, uma das 4 atitudes? Está deixando de dar uma recompensa. E aí eu já ouvi alguns pregadores dizerem, não, Deus ele só pede para você 4 coisas essa noite, aleluia. Você tem que se humilhar, você tem que orar, se converter dos maus caminhos, buscar a face. São os 4 passos para o sucesso, os 4 degraus da escada da vitória. E eu penso de outra forma. Deus não ofereceria 3 consequências para 4 ações. Deus não ofereceria 3 reações para 4 ações. Não ofereceria 3 consequências para 4 atos. Deus não ofereceria 3 resultados para 4 atitudes. Eu creio que Deus nunca faria isso, porque Ele é extremamente exato e objetivo. Deus é justo. E eu entendo que, quando Deus fala, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aí Ele começa a te ensinar como se humilhar. Ele fala, se humilhar. E aí então vem mais uma conjunção coordenativa aditiva, mais um E. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Ele está dizendo, olha, vocês precisam se humilhar, eu vou explicar como. Vocês precisam orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Então ele ensina 3 coisas necessárias para estar humilhado diante dele. E aí, essas 3 coisas necessárias têm 3 consequências. Que é, eu virei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Então, eu entendo aqui que Deus ele é extremamente exato. Então, por exemplo,
A primeira condição é o quê? Se humilhar. Não é uma atitude que mova Deus fazer alguma coisa diferente. Deus já espera que todo mundo se humilhe. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, Ele é o Criador. Então, o mínimo que qualquer ser mortal vivente pode fazer perante Ele é se humilhar. Por isso que quando a gente vai orar a Deus, a gente tem que entrar na casa do Senhor, se ajoelhar, prostrar o rosto, fechar os olhos e orar. É sinal de humilhação. Eu entendo que eu estou debaixo do Todo-Poderoso. Então, humilhação já é esperado por Deus. Não pense que você simplesmente se humilhar, Deus vai se mover a fazer alguma coisa. É necessário saber se humilhar. E aí Deus apresenta 3 coisas que Ele julga importantes na humilhação pessoal. Se você abrir 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, você vai ver que já é esperado a humilhação. Leia aí, 1 Pedro, eu estou abrindo aqui, capítulo 5, verso 6. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Então, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Reconheça que você é pequeno. Na hora que você achar que você pode alguma coisa por você mesmo, é o início do fim. É o começo do fracasso. E aí Deus fala, ok, se humilha, mas eu vou te ensinar 3 formas de fazer isso. 3 formas corretas de se humilhar para que você me mova a fazer alguma coisa por você. E aí Deus fala as 3 atitudes que podem ser feitas para alguém se humilhar. A primeira que Deus pede é orar. Então, a primeira atitude para você se humilhar, você tem que orar. Por quê? Porque a oração desperta o interesse. Né? Deus, Ele sempre está disposto a ouvir, mas nem sempre está inclinado a responder. Ele poderia não ter respondido a oração de Salomão, mas Ele ouviu. Então, a primeira coisa que Deus pede, dentro do mesmo verso 14, o povo tem que se humilhar, então ora. E aí, o que Ele promete? Então eu ouvirei dos céus. Ok? Deus está inclinado a ouvir. Então se humilhe. Comece como? Comece orando. Aí Ele vai ouvir. Certo? Segunda coisa. E buscar a minha face. Buscar a face do Senhor é o quê? Como é que você busca a face do Senhor? Moisés quis ver a face de Deus. Para que você busque a face de Deus, é exigido um nível sobremodo grande de santidade. E aí a santidade faz com que você esteja próximo de estar na face de Deus, ou de sentir, de conhecer aquilo que Ele julgar melhor para o relacionamento contigo. E aí o que Deus faz? Perdoarei os seus pecados. Por quê? Porque em pecado você consegue ter santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Correto? Todo que se propõe a buscar a face de Deus tem que ser santo. E aí Deus perdoa os pecados. Então, segunda exigência de Deus, segunda recompensa. Perdoarei os seus pecados. Não existe outra maneira de buscar a face de Deus se não for santificado. Quer uma prova disso? Hebreus, capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação é impossível ver a face de Deus. Sem a santificação não há perdão de pecados. Os pecados precisam ser perdoados para que seja santo, para que se encontre na face do Senhor. Até aí uma questão de lógica espiritual, certo? Segunda exigência, buscar a face. Segunda recompensa, perdoarei os seus pecados. Porque se você busca, Ele tem que te perdoar e você vira santo. E aí houve uma conexão estabelecida. Houve um link aí, ok? E aí, terceira coisa, converter dos maus caminhos. Deus faz uma terceira exigência. E se ele se converter dos seus maus caminhos? Ou seja, se você mudar completamente os seus hábitos, você que já fez autoescola sabe o que significa conversão. Mudar totalmente a direção para onde estava indo. O que Deus promete recompensar? Sararei a sua terra. Porque se você muda os hábitos, Ele pode te sarar. É como, por exemplo, você tem colesterol alto. O que o médico fala para você depois que você é tratado, você é medicado, consultado? Olha, você tem colesterol alto, funciona assim, 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 e a partir de hoje você tem que mudar os seus hábitos alimentares. Você não pode mais comer isso, isso e isso, nesse horário, nessa quantidade. A partir desse dia, durante tanto tempo, obter certo resultado. Qual é a recompensa? Você fica sarado.
você é curado, seu colesterol fica controlado, sua saúde fica ok. É a mesma lógica aqui. Se você se converte dos seus maus caminhos, você muda os seus hábitos, você consegue a cura, você é sarado. É como se Deus dissesse, para de se alimentar com o que não presta, para de viver de uma maneira que não é saudável espiritualmente. Muda o caminho, muda o hábito, se reeduque, e aí você estará sarado. Note como é simples, irmão, a palavra de Deus. São coisas objetivas, são coisas simples que se conectam. Jesus, ele, em muitas ocasiões, que ele esteve com pessoas e as perdoou, ele disse, ok, você está perdoado, vai, não peques mais. O que adianta, por exemplo, você tem enfisema pulmonar, que você fuma que nem um louco, aí você vai no médico, ele te passa uma medicação, hábitos saudáveis, mas aí você volta para casa e continua fumando. Não adiantou o quê? Pode medicar, pode consultar, não adianta, tem que mudar os hábitos. E é como se fosse um tratamento pós-operatório, né? Se nós guardarmos o repouso, seguirmos a orientação médica, tomamos a medicação, cumprimos os horários, estaremos sarados. Uma questão de lógica. Porque, irmãos, é fundamental que nós abandonemos as práticas que nos levaram a estar naquela condição de machucados ou de doentes. É fundamental abandonar isso. E é isso que o Senhor está propondo. Abandone essas práticas. E eu prometo sarar. Submeta-se ao meu diagnóstico e ao meu tratamento e você estará sarado. Então, o que eu queria compartilhar com vocês especificamente é sobre esse verso. Coisas que é importante você guardar de tudo que eu disse. Não se apegue ao rótulo. Não se apegue ao rótulo de povo de Deus. Tá? O que faz você ser povo de Deus é a maneira como você age. É você ser imitador de Cristo. O que faz você ser povo de Deus não é o fato de você ter levantado a mão, aceitado Jesus, foi lá na frente, veste roupa de crente, vai assistir culto, mas não existe uma vida íntima, conectada com Deus, de hábitos saudáveis espiritualmente. Não se apegue ao rótulo. Segunda coisa, tem que saber se humilhar. Tá? O mínimo que se espera é que você se humilhe, porque você tem que reconhecer que é menor do que Deus. E aí Deus te diz 3 coisas importantes. Orar. Orar pode parecer um ato de loucura, porque você fecha o olho e fala com alguém que você não vê, que você não ouve, que ninguém mais está vendo. Parece loucura. Por isso oração é humilhação. Você crê no divino superior e invisível. A outra coisa, buscar a face, tem que ser santo. E aí você, sem os pecados que te afastam de Deus, você busca a face de Deus porque está santificado. E a terceira exigência de Deus, dentro da humilhação, converter os maus caminhos, mudar os maus hábitos. Então é isso que Deus diz. Se esse povo aí que diz que é meu, que diz que tem o meu nome, se ele se humilhar e começar a fazer o quê? Começa a orar, se santifica e muda os hábitos. Aí eu vou ouvir e vou abençoar com tudo isso que você pediu, Salomão. Amém? Agradeço a você que curtiu esse vídeo, que assistiu, que veio na página do Facebook, o canal do YouTube, no blog. Comente aí, curta, compartilhe, adicione informações. E obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.